Primeiramente, bom dia. Hoje vamos falar de um assunto muito decorrente até os dias de hoje, que é a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito mais sangrento de toda a história. Ah, é, Começou em 1939 e foi até 1945. Milhões de pessoas perderam suas vidas nos campos de concentração durante o período da Segunda Guerra Mundial. A política expansionista militarista do nazifascismo provocou um conflito mundial, ou seja, no mundo todo. Os aliados e o eixo disputaram durante 6 anos a vitória da guerra. O Brasil também participou da Segunda Guerra Mundial de forma efetiva com as tropas aliadas. E o final da Segunda Guerra Mundial trouxe consequências para o mundo todo. E agora a gente vai falar sobre as causas da Segunda Guerra Mundial. Para entender as causas da Segunda Guerra Mundial, a gente tem que entender primeiramente como terminou a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial terminou em 1918 e quando a guerra terminou, a primeira no caso, o Tratado de Versalhes foi assinado no ano seguinte, ou seja, em 1919, e impôs severas sanções à Alemanha, que foi considerada culpada pela guerra, né? Os alemães saíram derrotados e humilhados do conflito, além disso, a crise econômica de 1929, né? Que foi originada nos Estados Unidos, rapidamente se espalhou pelo mundo todo, aprofundando ainda mais os países europeus que a mais custo tentavam reerguer-se dos escombros da guerra. Esse cenário catastrófico, no caso da crise política, social e econômica, fez surgir grupos radicais que prometiam resgatar a grandeza que o Império Alemão de séculos anteriores, vingando a humilhação que o Tratado de Versalhes promoveu ao povo alemão. Adolf Hitler, com seu partido nazista, ganhava espaço na política da Alemanha. Em 1933, Hitler foi aclamado como chanceler e tinha em suas mãos todos os poderes para governar os alemães. O Führer, o líder, era aclamado por onde passava e a ele o seu povo prestava juramento e lealdade. A partir desse momento, Hitler tratou de expandir o domínio alemão sobre a Europa, no caso, reivindicando os territórios que pertenciam ao Império Alemão, já na Primeira Guerra, e ele estava disposto a construir o terceiro Reich. A Itália também estava atrasada no processo parecido, né, com o nazismo, e os italianos, assim como os alemães, saíram humilhados, derrotados da Primeira Guerra Mundial. E durante a década de 1920 enfrentaram uma crise geral com greves e desempregos. Benito Mussolini liderou, né, o partido fascista, que foi alcançado ao poder em 1922, tornando-se o Duce o grande líder do povo italiano. Com tantas semelhanças entre alemães e italianos, no caso entre o Mussolini e o Hitler, eles se aproximaram para fazer alianças políticas e militares. Pouco antes de começar a guerra, a Segunda Guerra Mundial, no caso, os dois líderes aproximaram-se do Japão, dando início ao eixo que lutaria contra os aliados na Segunda Guerra Mundial. Ao perceber o avanço de Hitler, primeiro na política interna da Alemanha e depois externamente, ao procurar anexar países, a Inglaterra e a França decidiram não intervir nas decisões nazistas. Tratava-se da política de apaziguamento. Em vez de atacar o inimigo e provocar outra guerra, os líderes britânicos e franceses decidiram conversar e fazer um acordo com Adolf Hitler. Winston Churchill, que foi um dos presidentes dos Estados Unidos, que em 1940 seria o Premier britânico durante quase toda a guerra, disse uma frase que resumiu essa política, que no caso era: entre a desonra e a guerra, vocês escolheram a desonra e terão a guerra. Ao permitir que Hitler mantivesse seu expansionismo por evitar uma nova guerra na Inglaterra e na França, eles estavam entrando em outro conflito. Hitler também fez um acordo com Joseph Stalin, líder da União Soviética, e o Pacto de Molotov-Ribbentrop,
um tratado de não agressão que foi descumprido futuramente entre os dois países. Hitler não cumpriria esse pacto em 1941 e invadiria a União Soviética. O expansionismo nazista, as anexações do território e não intervenção das grandes potências europeias acabaram levando o mundo para outro conflito mundial sem precedentes em nossa história. Em 1º de setembro de 1939, as tropas alemãs invadiram a Polônia. Apesar de inúmeras exigências para que se retirassem do território polonês, eles continuaram no território da Polônia, com a recusa alemã em cumprir exigências. No caso, a Inglaterra e França declararam guerra contra a Alemanha, desencadeando, assim, a famigerada Segunda Guerra Mundial. Agora a gente vai falar sobre os países aliados e os do eixo que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Os países aliados eram Estados Unidos, Inglaterra, França e a União Soviética, e enquanto os países do eixo eram formados por Alemanha, Japão e Itália, no caso só esses três, porque a Alemanha e a Itália tinham ideias muito parecidas, no caso Mussolini e Hitler tinham ideias bastante parecidas sobre o fascismo e o nazismo. A Segunda Guerra Mundial é dividida em duas fases. A primeira fase foi de 1939 a 1942, que nessa fase as tropas do eixo avançaram rapidamente pela Europa. Em 1940, as tropas nazistas já ocupavam grande parte da França, do território francês. Hitler fez questão de que a rendição francesa fosse ainda assinada no mesmo vagão de trem em que, em 1918, os alemães se renderam na Primeira Guerra Mundial. A Inglaterra foi atacada por aviões alemães e, em 1940, Winston Churchill foi eleito primeiro-ministro e iniciou a reação inglesa contra o ataque inimigo. E essa fase foi favorável ao eixo e se encerrou em 1941, quando as tropas nazistas foram derrotadas na União Soviética após a invasão ordenada por Hitler. Em dezembro do mesmo ano, os Estados Unidos foram atacados por kamikazes na sua base aérea de Pearl Harbor, no Oceano Pacífico. Os norte-americanos, com esse ataque, entraram na guerra. No caso, os Estados Unidos não tinham entrado na guerra até agora, e logo depois do Japão atacar sua base, eles entraram nessa guerra. A segunda fase foi de 1943 a 1945, que foi definitivamente para o término do conflito, no caso. Com a entrada dos Estados Unidos e da União Soviética no conflito, ingleses e franceses contataram com ajudas importantes para responder aos ataques nazifascistas. As tropas aliadas iniciaram um contra-ataque e reverteram o avanço do eixo obtido na primeira fase do lado oriental, as tropas soviéticas. Do lado ocidental, as tropas americanas, inglesas e francesas. Na Europa, o eixo foi perdendo espaço e sendo encurralados pelos aliados. Mussolini foi o primeiro líder a ser derrotado. Um dos dias mais marcantes para os aliados na Segunda Guerra Mundial foi o dia 6 de junho de 1944, que entrou para a história como o dia D. Nessa ocasião, ocorreu o desembarque dos aliados na Normândia, no norte da França. Ato que foi decisivo para encaminhar o eixo à derrota ao iniciar a libertação francesa do domínio nazista. A Itália foi o primeiro país do eixo a se render, ou seja, se renderam antes da Alemanha em 1943. 2 anos depois veio a derrota nazista, no caso da Alemanha. Percebendo que a vitória dos aliados era uma realidade, o Führer suicidou-se. No caso, Hitler se matou. Logo em seguida, os alemães renderam seus aliados em 8 de maio de 1945. Esse dia foi comemorado como o Dia da Vitória. A Segunda Guerra Mundial, na Europa, já tinha terminado, mas no Pacífico, os japoneses não assinaram a rendição e continuaram o combate, principalmente contra as tropas norte-americanas, por conta de todos os problemas que eles já tinham antes mesmo dessa guerra começar. Tem também as bombas atômicas. No caso, a recusa do Japão a se render-se do ataque de Pearl Harbor, que eles fizeram a Pearl Harbor, fez com que os Estados Unidos lançassem 2 bombas na cidade japonesa de Hiroshima e Nagasaki, em 6 de agosto de 1945. E 2 dias depois, a destruição foi enorme
e o imperador Hiroto não teve alternativa se não fosse se render, no caso, aos Estados Unidos. A gente também tem o Brasil, que participou da Segunda Guerra Mundial, no caso, ao lado dos países aliados, não dos países do eixo. E, bom, o Brasil ele participou muito da guerra, enviando homens daqui para lá, como médicos e etc., para poder ajudar, no caso, os outros países durante esse período muito complicado para todas as pessoas. Bom, o fim da Segunda Guerra Mundial foi em 1945, como saldo, uma Europa, assim, resultado, né, como consequência, uma Europa devastada e um mundo horrorizado com a abertura dos campos de concentração, que no caso foi onde morreram mais de 6 milhões de judeus. E depois, né, surgiram duas grandes potências, né, os Estados Unidos capitalista, a União Soviética comunista, e é isso. E, bom, as consequências da Segunda Guerra Mundial foram. É claro que o mundo não seria o mesmo depois do final da Segunda Guerra Mundial, todos sabemos disso. E a Europa não teria mais a mesma força política que ela tinha antes. A Europa não tinha mais a força política, econômica e cultural que teve durante séculos. Perdeu totalmente esse poder que ela tinha. As potências europeias, tanto as que venceram como as que perderam, não tinham condições de manter as suas colônias, no caso na Ásia e na África, não tinha como continuar mantendo. Esse enfraquecimento da Europa abriu espaço para o processo de descolonização, ou seja, a independência dessas colônias. A Alemanha teve seu território e sua capital, no caso Berlim, dividido em zonas. Da influência dos países vencedores, iniciava-se o processo de desnazifacização do país, ao se destruir os símbolos ligados ao nazismo e Adolf Hitler. As propagandas que exaltavam Führer foram banidas, nazistas foram julgados e condenados à morte no tribunal de Nuremberg, na Alemanha. Pouco antes do final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética já esboçavam suas diferenças sobre o mundo ser formado após um conflito. Em 1947, começava a Guerra Fria, na qual americanos e soviéticos entrariam em conflito ideológico, o que não significou que não houve superpotências por pouco, não entraram num conflito direto. As armas nucleares tornaram-se objetos de disputas diplomáticas e de intimidação de ambos os países. Se elas fossem utilizadas, o mundo inteiro teria sido destruído. E apesar do fracasso da Liga das Nações Unidas, né, o órgão internacional criado logo após a Primeira Guerra Mundial, em garantir, né, a paz e evitar uma nova guerra, ainda se manteve a esperança de uma instituição mundial que tivesse o mesmo objetivo. Em 1945, foi criada a Organização das Nações Unidas, que além de evitar outra guerra mundial, buscava e continua buscando até os dias de hoje garantir e no caso, defender os direitos humanos. No Brasil, a volta dos soldados expôs uma contradição. Ao mesmo tempo que os brasileiros lutaram na guerra contra uma ditadura nazifascista, o Brasil era governado por um ditador autoritário. Os militares voltaram da Europa com a popularidade alta e desejo de participar da vida política. Em novembro de 1945, Getúlio Vargas foi deposto por militares, encerrando-se a ditadura do Estado Novo. E assim finalizou a Segunda Guerra Mundial.